Assim, o que eu acho que o pior nesse elenco são os nossos atacantes que não atacam. São atacantes que não sabem nem cruzar, nem finalizar. Então a gente depende de um cara de 37 anos que depende da bola chegar nele. O Cano é um craque dentro da área, mas é um bagre fora dela. Então você vê, Canóbio não sabe chutar. Keno, o Keno tem que ser titular. Tá, beleza. O Keno com 34 anos vai aprender a finalizar? Ele se caracterizou. 36, ele se caracterizou. O Keno se caracterizou a carreira dele toda por um jogador da última tomada de decisão errada. Eu escutei muito isso, já vi muito isso desde o tempo do Palmeiras. Ele era assim, apesar de veloz, ele tem um mano a mano bom e tal, beleza. O Serna é o nosso curupira, né? Todo atrapalhado com a bola, não vai resolver. Então o nosso ataque, aí você tem o Lavega, que é um garoto ainda. Esse menino Lescano que veio tá assustado aqui no Brasil. É outro garoto. Ele tá assustado. Mais velho. Entendeu? O Fluminense teve que correr desesperadamente atrás do jogador quando veio esse problema do Ganso, pagou uma fortuna. O garoto pode ter futuro? Pode, mas ele veio de um futebol semi-amador. Ele chegou aqui, até da alimentação, ele se espantou. Quando ele viu o CT, os testes que ele foi obrigado a fazer, o garoto, a entrevista, todo mundo viu aqui a entrevista dele, o moleque se assustou. Quer dizer, não dá pra cobrar, entendeu? Então, o nosso elenco foi muito, muito, muito mal montado. Entendeu? Então, o cenário Márcio, você pegou leve, só falou dos atacantes. Mas não, e os laterais que não chegam na linha de fundo pra cruzar? Mas sabe os meios que não chegam criando, não chegam finalizando? Não, mas sabe o que eu acho? Tudo estoura na defesa. Quando você tem um ataque inoperante, que não sabe puxar um contra-ataque, e também na recomposição é ruim, porque o nosso meio de campo marca mal, estoura tudo nos zagueiros, cara. Entendeu? Estoura tudo. É por isso que eu não culpo tanto o Ignacio e o Freitas no jogo de ontem, de domingo, não. Tá? Não culpo, não. Mas foi o que o Elias falou. O meio de campo... A gente perdeu o meio campo. Não tem meio de campo. Botafogo. Aí a gente fala, a gente tá nesse 4-3-3 há quanto tempo? Porra, não é a hora de mudar pelo menos um esquema? De encher mais esse meio campo? De compor mais esse meio campo? Cara, era assim. Júlio, que é nosso analista. O que tu acha? No primeiro tempo, pra não substituir, ele poderia adaptar o Canóbio por dentro. Chamava o Canóbio, fecha. Sai do corredor, fecha o meio. Porque o lateral que, em tese, o Canóbio teria obrigação de acompanhar, estava fazendo a diagonal. E o Canóbio estava ficando lá na lateral sem marcar ninguém. E nem subir. Era só orientar, Canóbio. Segue o Vitinho. Ponto. Mas aí a leitura... Ou, de repente, houve essa orientação e o Canóbio também não foi. Não acredito, porque ele é voluntarioso. Vocês sabem da minha opinião quanto ao Canóbio. Não, eu sei, mas... O Canóbio. O Canóbio, eu acho que foi falha do técnico, falha do treinador. Que orientou ele mal, porque o Canóbio é um jogador que ele se doa no campo. Ele pode ser tecnicamente mal, finalizar mal, mas a gente não pode reclamar que ele se doa. E ele sabe jogar, teoricamente, em gramado sintético, né? Ele jogou anos no Atlético Paranaense em gramado sintético. A gente não pode esquecer disso. Mas nem Doan tá conseguindo jogar. Ele não tá trazendo, ele não tá conseguindo. Mas sabe qual é o problema, Vilela? Eu não consigo. Mesmo correndo. Assim, eu acho que ele entrou no clima do time. Um time que não corre, não recompõe. Últimas é muito decisões difícil. erradas. Não muda nada. O Fluminense, vou usar um termo aqui que eu não gosto de usar, que quem me conhece que sabe que eu não gosto muito de falar de palavrão no programa, mas o Fluminense peida pro Botafogo. Isso é um fato. A impressão que se tem é essa. Posso trazer um dado triste? Pode trazer. O Flu Resenha começou em 2023. Eu lembro que o primeiro clássico do Flu Resenha foi uma derrota pro Botafogo por 1-0, que um vídeo meu viraliza que eu chamo o Marçal de açougueiro, porque ele desce a porrada no Ares no jogo. Marçal? Isso. O Flu Resenha nunca viu uma vitória do Fluminense em cima do Botafogo. Sobre do Botafogo. Cenário de esse. O projeto tá indo para 3 anos. Pô. Galera, é só isso. Simultâneo, vamos deixar o like, apenas 500 e... Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma atualizada aqui. Quanto é que a gente tá de like? Estamos com... Ô, Jesus, apareceu a propaganda, né? Isso é uma maravilha, né? Um pouco mais de 500 likes aqui, pessoal. Mais de 500. É isso aí. Já temos 5 Vamos ajudar a gente aí, pessoal. Faltando um pouco aí. Apareceu um superchat aqui no Botafoguense, Elias Azevedo. O cara é até o xará aqui. Com todo respeito a todos. Como é que é? Com todo respeito a. Como é que é? Com todo respeito a todos. Flu hoje só tem Fábio, Thiago Silva, Martinelli e Ares. Os demais não estão à altura do Flu. Gosto dos comentários do Vilela, sempre vejo suas lives. Obrigado, um abraço. Obrigado, Elias. Obrigado, Elias. Obrigado pelo carinho. Concordo com você em gênero, número e grau. E outra, posso fazer uma observação, seu comentário, Xará? Engraçado, né? Só quem não torce pro Fluminense que valoriza o Martinelli. Incrível. Enfim, seguimos. Não é indireta pra você, não, cara. Eu senti aqui, mas eu sou defensor do Martinelli, sempre fui. Só que assim, cara,
eu tô convicto, isso desde o ano passado, eu comentei vou falar isso. também depois. Eu tô convicto de que o melhor para uma carreira do Martinelli é sair do Fluminense. Porque é um garoto com potencial, tem mercado, mas o torcedor pega tanto no pé dele, às vezes com razão, às vezes não. Mas eu Ele acho erra que... às vezes, mas às vezes é muito produtivo. Mas sabe o que Exatamente. que é? Mas Existe um exagero mas com o ele Martinelli. vinha Ele é muito bem. impactado. Ele é impactado pro esquema do jogo do Fluminense, gente. Também, Isso é ele tá óbvio. sobrecarregado. Aí quando eu falo que Insistem eu com não odeio 45, o Martinelli, não. O que eu falo pra você é que eu acho que há outros jogadores, talvez, de uma posição ali, tipo, aí que eu falo do Nonato, o pessoal fala que eu sou maluco e tal, mas talvez se adapte melhor ao esquema do Fluminense. Por quê? Porque ele tem mais velocidade, pra mim ele chuta mais, finaliza mais, chega muito mais na frente, de surpresa. Então, assim, não quer Você dizer vê que o que ele Martinelli seja pior fica do que ele. até Não. É porque eu tô mostrando que assim, aí quando eu falo pra você o tempo todo aqui, porra, então muda o esquema, bota o Martinelli, o Nonato tem mais um, sei lá, bota 4-4-2, 3-5-2, mas muda o esquema pra ver se favorece o meio campo do Fluminense. Não, sim, O Martinelli pode jogar muito mais no esquema diferente. Não, o que É acontece isso com o eu Martinelli falo, é que assim, entendeu? ele é um ótimo 8. E não é um 5 tão bom assim. E entra treinador, sai treinador, insistem com ele De primeiro volante. como o primeiro homem do meio. Quando, na verdade, ele pode funcionar muito bem para saída de bola, mas na marcação ele não tem a pegada necessária para ser um camisa 5. Então, assim, o Martinelli, desde a saída do Diniz, aliás, durante o processo ainda, né, o processo ali final do Diniz, o Martinelli tem sido sacrificado. E assim, quando ele joga de 8, ele faz bons jogos. Se eu não me engano, dessas 3 primeiras vitórias do Renato, 2, o Hércules que faz a função de 5, pro Martinelli sair. E o time produz até mais. Teve esse revezamento. Então, assim, só que, aí quando recua ele de 5, ele faz bobagem, a torcida pega no pé. Não tem mais ambiente pro Martinelli no Fluminense. Se ele sair daqui para outro lugar, e vão reclamar da diretoria porque vendeu. Mas assim, o Martinelli é o jogador de Xerém com mais jogos no profissional. Entendeu? Tá pra bater esse recorde, eu acho que já bateu. Não, acho que já bateu. Eu acho que tá pra Eu bater. acho que já Eu bateu. não tenho certeza. 6 anos no profissional do Fluminense. Quantos? 6 anos, desde os 17. Exatamente. Porra, já ganhou a Libertadores como titular, entendeu? Na época, pô, o Alexander era uma sensação. O Alexander tava encantado. Eu era um que tava encantado com o Alexander. O Alexander lesionou e não conseguiu voltar mais pro time, entendeu? Então, assim, é um jogador com potencial muito legal, entendeu? E que eu acho que esse ambiente que a torcida já pegou ele um pouco para Cristo tá atrapalhando ele. Ele só vai desenvolver quando ele sair daqui. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.